Tudo bem, galera? Vamos lá. Quem aqui não me conhece, não faz ideia do que esse bobo tá fazendo de pijama? Boa, pouca gente, eu conheci. Quem me conhece ainda se pergunta, toda vez que eu subo no palco, o que esse idiota tá fazendo de pijama? Eu vou trocando, né, o figurino. Ó, eu quero começar a apresentação. Coloca pra mim na tela os slides. Não tem passador? Ah, tá aqui, né? Tá passando os slides? Ó, improviso. Por isso que eu gosto de webinário, gente. Vou falar sobre webinário. Webinário gravado, 100% automático. Não tem problema. Aqui. Vamos lá. Tema da minha palestra hoje. Como é que a gente vende pós-graduação 100% no automático, ganhando dinheiro de pijama, dessa maneira como vocês estão vendo, sem depender do expert, tá? E para aqueles que não me conhecem, não fazem ideia do porquê que eu tô aqui de pijama, tem um videozinho que ele tem 30 segundos. Eu vou mostrar esse videozinho para vocês, queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele acho que é a síntese do que eu quero propor aqui para vocês hoje e do que eu acho que todo mundo pode viver aqui no digital, tá? Vamos ver se ele vai rolar por aqui. Se não, House, você solta para mim, por favor. Boa, sem som. Eu vou fazer a dublagem. Da multiplicação, dá uma olhada nisso. Opa. Eu tô... Vai rolar, gente. Fala, pessoal, já tô aqui com o meu pijaminha do Simpson hoje, dá uma olhada. Eu quero mostrar pra vocês o milagre da multiplicação, dá uma olhada nisso. Eu tô ao mesmo tempo agora aqui, vendendo curso de espanhol. E aqui, eu também tô aqui, ó, com outro expert que a gente tem. E sabe o que a gente vai vender aqui? Pós-graduação. Pós-graduação no webinário. Para quem acha que vende só low ticket, só produto de entrada, R$18.000 a pós-graduação. Olha como é que a gente está vendendo. Eu tô, de novo, eu tô aqui. Tô aqui. E tô aqui. Isso aqui é um pouquinho do que a gente vive todas as semanas. Esse é aquele exemplo que eu contei para vocês que eu estava fazendo pitch pro expert ali. É um pitch em conjunto, justamente para não ter aquele que o Rony falou, que eu acho que é muito interessante, de ter o back, né? De, pô, quem que é essa pessoa? Então eu entro junto, conduzo o pitch junto com o expert, mas nesse caso era impossível ele fazer, porque ele não seguia, ele começava a dar aula. Então a gente entrava e fazia o pitch em conjunto. Só para vocês terem uma ideia do... Isso aqui é um faturamento de um projeto, que é o que eu posso abrir os números porque ele é meu. Tá? Então, com um projeto, só com o webinário, a gente já faturou mais de R$15 milhões, que é no nicho de espanhol para brasileiros. Tá? Então, eu não tenho dúvida, eu não sei o que você faz, mas eu não tenho dúvida que o webinário serve para você. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só para eu entender, quem já tem pós-graduação aqui? A maioria, né? Beleza. Show de bola. O que é o tal do webinário perpétuo? Porque tem pessoas aqui que acredito que não saibam o que é um webinário perpétuo. Né? E tem algumas formas da gente definir o que é um webinário perpétuo. A minha forma de definir é essa aqui. O webinário perpétuo ele é um evento gravado, ele pode ser ao vivo? Pode, tá? A gente pode fazer o webinar ao vivo. Mas a forma como a gente entende que é escalável para ganhar dinheiro de pijama é um evento gravado, onde você vende qualquer tipo de produto, e quando eu falo qualquer tipo de produto, é qualquer tipo. Serviço, ferramenta, high ticket, low ticket. A gente vende desde produtos de R$297 até produtos de 15, 20 mil reais dessa forma de pijama. Então, de novo, eu sou advogado e quero vender um serviço. Você pode fazer um webinário de aumento de consciência e no final você abre um calendário para agendar o teu serviço. Eu sou nutricionista, eu sou terapeuta, eu não sei o que vocês fazem. O que eu posso afirmar com todas as letras é que o webinário serve para vocês, tá? Pensem no webinário como um funil de aumento de consciência. É uma aula onde no final da aula, se você fizer um bom script, você pode vender até um pônei que o lead vai comprar de você, tá? E que roda 100% no automático. A mágica acho que está aqui. É muito mais leve o processo do que você ter que ficar lá ao vivo e etc. Tá bom? André, posso fazer ao vivo? Gosto da adrenalina? Pode.
Tá tudo bem. Mas a gente roda no automático, eu prefiro, né? E uso a maioria dos experts também. Falando um pouquinho sobre mim, esse aqui sou eu com 2 aninhos de idade, chutando a minha primeira bola de futebol. E esse aqui sou eu. Eu realizei o sonho de muito moleque, que é ser jogador de futebol. Eu fui jogador de futebol de salão profissional. Por mais de 15 anos eu morei na Europa. Eu parei tem 3 anos de exercer essa profissão, né? E o webinário surgiu ali, porque eu já estava nessa transição de carreira, eu sou professor de espanhol, ensino espanhol para brasileiros. E como eu morava na Europa, quando eu ia fazer live, a gente tem que fazer live à noite, né? Eu não vou fazer live à tarde aqui no Brasil. Para mim lá, 7h30 aqui, era 00:30 lá. Então eu começava uma live 00:30. Eu ia acabar 2h30. E no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu estava treinando, 2 períodos. E eu fiz isso por 2 anos. Então ficou insustentável. Foi daí que surgiu o webinário, né, nesse momento de transição de carreira, porque a gente conseguiu fazer isso de forma automatizada. Enquanto eu estava dormindo, as coisas estavam acontecendo, e é assim até hoje, tá? Então eu sou muito grato ao futebol, né, porque me proporcionou tudo isso. Eu sei que não parece, tá, gente, mas eu tenho 37 anos, eu tenho uma filhinha que se chama Júlia, e se você fala que o nome dela é Júlia, ela vai brigar muito com você, porque o nome dela é Júlia, ela nasceu na Itália. Minha esposa Aline, né, que também, com certeza, se eu estou aqui, muito mérito delas. Falando um pouquinho mais sobre mim, quem me conhece mais profundamente, né, sabe que eu não gosto muito de falar sobre mim, mas eu sei que no digital isso é importante. Então, esse aqui é um pouquinho da minha parte profissional. Só com um projeto a gente já faturou mais de 15 milhões de reais, dessa forma como vocês estão vendo aqui. Que o projeto é o @vocêfalando_espanhol. Recentemente, né, saí dos bastidores e hoje eu ensino, tenho mentorados inclusive aqui, né, a turma da tropa, Regis, o Patrick, o Rodrigão, enfim. Onde eu ensino a galera como é que escala esse negócio do webinário, né, no @André_Siviero. Enfim, um pouquinho aí sobre mim, eu vou estar aqui no Happy Hour, quem quiser conversar depois para a gente se conhecer melhor, vai ser um prazer, tá? Eu sou sócio do Grupo Xflow, do Leandro Ferrari, que eu acho que a maioria de vocês conhece, né? O Leandro Ferrari é um dos caras aí mais escalados em termos de, quando se fala em mercado digital hoje, né? Então, se a gente pensa em, sei lá, Érico Rocha e tal, eu sou sócio do Leandro Ferrari. E o mais importante disso é que quem tomou o pitch da sociedade fui eu. Porque eu estou no mastermind dele, e aí ele falou, mano, o que você faz? Eu falei, velho, eu faço webinário. Ele falou, webinário, mano? Eu sei esse webinário. O negócio fazia 10 anos atrás. Eu falei, pois é, eu nunca deixei de fazer isso. E, resumo da ópera, ele me convidou para dar uma palestra para a galera do Mastermind. Desci da palestra, eu fiquei 40 minutos para ir no banheiro, que eu não consegui ir no banheiro, das pessoas me parando, me pedindo algo para vender. E aí eu fui na humildade, juro para vocês. Falei, Leandro, o que eu faço, irmão? A turma quer comprar de mim e eu não tenho produto para eles. E aí eu tomei o pitch. Ele falou, vem cá que eu te ajudo a estruturar isso aqui. Então hoje eu sou sócio do Leandro Ferrari e do Grupo Xflow como um todo. E hoje eu sou, além de estar nos maiores masterminds aí, eu sou amigo dos maiores players aí do mercado, né? Então Misha, Cadu, Camozzi, Ferrari. Deu a moral pro Massari, mas ele não tá nem aqui. Coloquei ele junto com esses caras, pô. Só fera, coloquei ele junto. Então, recentemente, a gente fez um evento presencial aqui, alguns meses atrás, e esses caras estavam todos aqui. Misha, Cadu, Camozzi, Ferrari, enfim. Então, eu tenho orgulho de falar que, além de conhecer essa galera, muitos deles são meus amigos. E, galera, sinceramente falando, tá? Vamos começar a parte de conteúdo. Eu, sinceramente, acho, a gente estava conversando isso ali fora, acho que foi com o Henry, não lembro o que eu estava falando, que nós estamos vivendo hoje uma das maiores oportunidades que o digital pode nos proporcionar. Algo de verdade que acontece a cada 10 ou 20 anos. Que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, não só com o webinário perpétuo, tá? Mas com o uso da inteligência artificial. Hoje, 90% do processo que a gente faz na construção de webinário, quando eu falo na construção, eu estou falando de copy, página, criativo, script do webinário, funil, 90% desse processo é feito com IA. Então, de verdade, acho que a gente está vivendo uma das maiores oportunidades que o digital pode proporcionar. Algo que acontece a cada 10 ou 20 anos. E a gente precisa surfar isso. Vocês podem escalar o negócio de vocês de maneira brutal, se vocês entenderem
o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, que é o que eu vivo há mais de 6 anos, como é que a gente escala negócios plugando o webinário de forma automática, tá? Como é que funciona exatamente esse tal de webinário? Vamos lá. A gente tem as palestras que acontecem semanais. Existem 3 tipos de webinário, tá? Existe o Just in Time, que é aquele que o lead, não sei se vocês já viram, o cara te convida para participar de uma palestra, e essa palestra acontece daqui 15 minutos. Isso é uma espécie de um webinário. Para mim, isso é VSL. Então, se eu quiser fazer esse modelo, eu prefiro fazer uma VSL, tá? Nada contra, tá tudo bem, mas não é um modelo que, na minha opinião, é mais escalável. Tem o segundo tipo de webinário, que eu chamo de webinário flexível, que é aquele onde tem o convite para aula e eu escolho o horário da aula. Eu acho isso meio contraintuitivo também, né? Como é que eu vou escolher o horário da aula? Não faz muito sentido. A minha visão, a minha maneira de escala de webinários é o webinário semanal, onde o webinário acontece em um dia e 1 hora, mas ele é automático. Então, exemplo, terças, 19h30, é o webinário semanal. Então, a gente tem as palestras semanais, temos as vendas que acontecem, entre aspas, ao vivo, porque, lembrando, é tudo 100% gravado. E depois, as pessoas que não compram ao vivo, caem num fluxo de WhatsApp. Então, basicamente, vocês vão ver que é um lançamento para preguiçoso, que acontece semanalmente. Então, a gente tem todo o funil de depois do cara participar da aula, etc., só que tudo automatizado, tá? Na prática, funciona assim. Eu quero trazer um exemplo prático aqui para vocês de pós-graduação, tá? Porque é o tema aqui, mas lembrando, a gente consegue vender qualquer tipo de produto, serviço, ferramenta, que vocês quiserem, vocês podem vender no webinário. Aqui é um expert que a gente tinha, que eu falei que eu não ia falar quem que era, já estou mostrando o rosto do cara, né? Mas esqueci. Mas beleza. A gente tinha esse expert, onde a gente vendia uma pós-graduação, e esse expert tinha uma metodologia que chamava consciência sistêmica, tá? Constelação familiar, constelação com bonecos, aquelas coisas lá, beleza, show de bola. Aí, o que acontece? Esse aqui era um dos criativos que mais convertiam. Pensa que o cara de pós, diferente de um lead que vai comprar um infoproduto, o cara já busca a pós. Então, ele está extremamente consciente disso, ele já quer a pós. Então, no nosso criativo, a gente usa a aula da pós liberada, ou 3 aulas experimentais da pós. É algo bem mais direto. Tá? Beleza. Aí o que a gente fez? Esse é um dos criativos que mais funcionaram, melhor do que em vídeo ainda, porque no vídeo ele queria dar aula até no vídeo, e aí o criativo dele tinha 2 minutos e meio, e não tinha jeito de diminuir isso aqui, então a gente testou muita imagem. Aí a pessoa ia para uma página de captura da aula. E aí eu quero trazer o primeiro erro que a gente cometeu. Essa era a promessa inicial. E a gente estava com dificuldade de escalar após no automático. Falou, cara, a gente sabe fazer isso, velho. Já fiz isso para mais de 30 nichos. Nossos mentorados têm mais diversos nichos, do mais nichado até os mais abertos. Nós sabemos fazer essa parada. O que está acontecendo? E aí que a gente foi entender que o erro estava na promessa. Essa era a promessa antiga, prestem atenção na diferença, tá? Então, eleve sua trajetória profissional e pessoal com a única pós-graduação em consciência sistêmica. Alguém sabe o que é consciência sistêmica? Se alguém levantar, acho que 1 ou 2 pessoas devem saber, né? Consciência sistêmica é a metodologia do expert. Beleza, só que quem conhece isso? As pessoas que já estão dentro do ecossistema dele. E a gente escala produtos high tickets para público frio. Não fazia sentido. A gente mudou para isso aqui. Domine neurociência, psicossomática, constelação familiar e análise de caráter em um só lugar. Pum, explodiu. Então, qual que é a lição que a gente traz aqui? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. A promessa tem que estar alinhada para público frio. De novo, nós saímos disso, consciência sistêmica, para neurociência, psicossomática, constelação familiar e análise de caráter. Tudo isso o meu público já buscava. E ele ensinava isso, só que dentro da metodologia dele. Então é aquilo que eu vendo o que o lead, como é que é? Eu vendo o que ele quer e entrego o que ele precisa, né? É isso. Então você precisa de neurociência e tal, eu vou falar sobre isso. Só que a minha metodologia é a consciência sistêmica. Então a primeira lição que fica é, a promessa tem que estar alinhada para público frio. E quando eu falo frio, gente, é frio congelado, tá? A gente não faz aumento de consciência, é Alasca mesmo. A gente não faz aumento de consciência, a pessoa nunca viu na vida, eu vou convidar ela para uma aula. Ah, André, mas você não faz distribuição de conteúdo para essas pessoas que se inscreveram? Não, eu convido ela para uma aula. O meu aumento de consciência é a aula. Eu preciso que ela vá para a aula. Só isso. E a gente faz captação contínua. O que significa isso? Significa que eu não paro a minha captação 365 dias no ano? Não.
eu vou dizer que eu não paro, eu desligo nas últimas 2 semanas de dezembro, que historicamente para nós não são boas semanas de conversão. De resto, eu não paro a minha captação. Na prática, imagina que o seu webinário seja na terça às 19h30. Show de bola. Deu terça às 19h31, o que você vai fazer? Mudar o link da página de obrigado, o link do grupo. E a pessoa que entrou às 19h31 vai ficar para a terça da semana que vem. Eu não paro a minha captação. Ah, mas como é que você faz com lançamento? Lançamento público quente, a maioria. Aqui nós estamos falando de público frio. São públicos diferentes e normalmente produtos diferentes que a gente coloca. No webinar eu coloco um tipo de produto, no lançamento eu coloco outro. Dá para vender o mesmo produto nos dois? Dá também, tá? É só você fazer a exclusão de público, tá tudo certo. Então, a gente usa o webinar, inclusive, para escalar o lançamento. Aquele exemplo que eu dei, né, de um faturamento de 1 milhão, 30% das vendas de quando a gente faz um lançamento vem da base que veio do webinário. Então, a gente escala o lançamento com o webinário. Meu inimigo em comum, senão eu era louco de ser sócio do Ferrari, né? O cara fala de lançamento. Meu inimigo em comum não é o lançamento, é a dependência dele, que é totalmente diferente. Lançamento não é um modelo de negócio. Lançamento é uma estratégia de vendas que funciona. O problema é você depender dele, né? E aí, cara, então, criativo, página de captura, a pessoa foi para uma aula. E aqui começa a mudar. Por quê? A experiência, não sei se alguém quem já participou de um webinário? Ah, bastante gente, pô, da hora. Então, assim, a experiência de um webinário... Ô, House, eu vou pedir o vídeo lá para mim, por favor. A experiência de um webinário é totalmente diferente de você fazer uma live no YouTube. A House vai soltar o vídeo, prestem atenção aqui, ó. Eu vou ficar aqui no meio que é melhor. Mas lá em cima você consegue ver o número de pessoas que estão na aula, teoricamente estão, e esse número é editável. Então imagina que você está fazendo uma aula para 15 pessoas. Você pode colocar que tem lá 700, se você quiser. Tá? E esse número é dinâmico, ele vai subindo e descendo. Olha quando eu falo ali, as inscrições estão abertas, não sei se vai dar para vocês lerem no chat, quantos comentários que tem falando eu quero, maravilhoso, já comprei, não sei o quê. O efeito manada que isso causa. Dê uma olhada nesse vídeo, ele tem acho que 15 segundos, é rapidinho. Você libera para mim, por favor? Você já pode fazer a sua inscrição, tá? Aqui na tela de vocês vai aparecer, em cima do chat aqui, um botão escrito Bolsa VIP liberada. Clique aqui e garanta a sua vaga. Até rimou, né? É só você clicar nesse botão que você vai ser automaticamente redirecionado para a página de inscrição, tá? Então, a plataforma de webinário, ela foi pensada para venda e não para interação. Então, você não tem os vídeos relacionados ao YouTube, você consegue fazer o efeito manada, você consegue ter vários gatilhos que façam com que o lead compre um pônei se você quiser. E se você tiver um bom script ao final dele. Então, por isso que eu digo que pode vender para qualquer coisa. Gente, eu desafio alguém me falar que o webinário não é para você. A gente já fez para mais de 30 nichos. Só nós. Fora os mentorados. Putz, cara, teve muito, mano. Nossa, mais diferente. Cuidar de peixe? É diferente. Brownie. Verdade. Mas, cuidar de peixe Mas é que brownie, ele vende a comida que você faz, arejar o aquário, quais peixes colocar ali. Não sei o que lá. Entende? Então. Tem uma plataforma, eu vou falar o nome da plataforma, tá? Existem algumas no mercado, né? Eu vou falar qual que eu indico que a gente roda, tá? Que é agora o slide. É o EverWebinar. Para quem é da velha guarda, da família do Webinar Jam. Qual que é a diferença? O Webinar Jam é ao vivo. O EverWebinar é o de pijama, tá? Ah, tem Hot Webinar, tem não sei o que lá Webinar, tá tudo bem. Aqui eu aconselho, eu não ganho nada com isso, porque ela é americana. Um dia eu vou ter a minha, eu vou vender para vocês a minha. Hoje eu indico a que eu acho melhor. E na minha opinião, essa americana é a melhor, EverWebinar. Custo disso, só para vocês entenderem, R$250 por mês, mais ou menos, tá? Já fazendo a conversão em dólar, porque essa ferramenta é americana. Mas é muito simples, muito interativa de vocês configurarem. Essa que estava no vídeo, essa é a EverWebinar. É a que eu acho que é a melhor hoje no mercado. Vamos lá. Como é que a gente consegue vender um pônei para o lead, se a gente quiser, ao final do webinário? Primeiro ponto importante, o 80-20. Eu brinco, eu faço uma analogia, eu gosto muito de analogia, que se o webinário fosse um carro,
o script seria um motor. Não adianta você ter uma boa oferta, uma boa narrativa, uma boa promessa, se você não tiver um script que converta, você não vai vender. Simples assim. Então a gente usa o script que a gente chama de script hipnótico, onde ele é 100% baseado na neurociência e durante o evento, a aula, né, que a gente chama de aula, masterclass, evento, etc., a gente tem 6 códigos ocultos que fazem com que o lead chegue comprado na hora do pitch. Então, lembra aquilo que eu falei? Quando você faz um bom script, o pitch é só uma consequência de uma decisão que ele já tomou. Você só precisa mostrar a oportunidade, criar uma escassez e uma ancoragem. O resto já foi feito por causa desses 6 códigos ocultos que eu vou mostrar para vocês. Tá? 100% público frio. Vamos lá. Primeiro código oculto, promessa. O que a gente usa aqui para construir a nossa promessa? Desejo, tempo, dor, objeção principal. Desejo, tempo, dor, objeção principal. Precisa ter necessariamente esses 4 elementos? Não, mas pelo menos 3 deles. Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Ganhe dinheiro de forma automática, desejo. Em 3 meses, tempo. E pare de depender de lançamento. Objeção. Aprenda espanhol, desejo. Em 3 meses, tempo. Mesmo que você nunca tenha estudado antes. Objeção. Se você seguir esse framework, você consegue criar boas promessas que são impactantes, tá? Independente se for a promessa do teu evento ou do teu produto. Segundo código oculto, inimigo em comum. E aqui a gente massacra o inimigo em comum. Eu bato muito no inimigo em comum. Eu quero mostrar como é que eu faço isso no nicho de espanhol. Me preocupa esse desafio que eu vou fazer agora, porque normalmente eu faço isso, não tem uma galera tão inteligente. Oh, que ótimo. Aqui tem um monte de gente de pós, né? Deixa eu só abrir aqui, gente. Pera aí. Quero mostrar como é que a gente faz isso no nicho de espanhol, tá? Qual que é o nosso inimigo em comum no nicho de espanhol? Escolas tradicionais, focados em gramática, tal, e a gente bate muito nisso. Se você acha que você vai aprender espanhol, se tornar fluente focando em gramática, esquece, porque é impossível. E eu vou te provar que isso é possível. E eu faço uma dinâmica que eu quero fazer com vocês aqui. Quem já viu, por favor, não responda, tá? É a pergunta que eu vou fazer, que tem uma galera que eu já sei que já sabe a resposta. Quem aqui sabe me dizer, é um desafio para vocês, tá? Como se conjuga o verbo ser Tem algum professor? Beleza. Professor de português? Não, né? Tá. É que tem advogado pra caramba. Beleza. Verbo ser no pretérito perfeito, segunda pessoa do plural. Chuta aí. Sem celular, gente. Verbo ser, pretérito perfeito, segunda pessoa do plural, em português. Fala aí, o que vem na cabeça? Éreis. Beleza. Como? Vós. Posso falar? Vós fostes. Vós fostes. E eu faço essa dinâmica na aula. Eu falo, quer ver que eu te provo que é impossível se tornar fluente através da metodologia tradicional? Como é que se conjuga, não sei o quê? Aí eu falo, aí começa, vem de tudo. A pessoa nem entende o verbo ser, ela fala, eu vou. Não entendeu nem a segunda pessoa do plural. E vem de tudo. 98% das pessoas erram. Eu falo, cara, beleza. Então, se você não sabe conjugar um verbo em um determinado tempo verbal que eu propus aqui aleatoriamente, em um idioma que você é fluente, qual que é o sentido de você estudar dessa forma em um idioma que você está aprendendo? Faz o menor sentido. É por isso que você não aprende. Então, o ser humano, ele tem necessidade, nós somos assim, de terceirizar a culpa, né? Nunca é culpa nossa. Ah, o mercado saturou. Ah, lançamento não funciona mais. Ah, webinário não. O negócio não funciona. A gente tem a necessidade de encontrar o culpado. Então, é importante a gente dar esse culpado pro lead, para ele entender que a culpa não é dele. E que, a partir de agora, ele tem um caminho para seguir, que eu vou mostrar para ele. Pô, por isso que eu não aprendi ainda. Aí tem um espertinho que fala, mas eu acertei. Eu falei vós fostes, né? Escrevi lá, 2% acertam. Toda semana a mesma coisa. Aí eu falo para ele, beleza. Só que você fala assim no dia a dia? Vós fostes ao supermercado? Vós fostes à farmácia? Ninguém fala assim. Por quê? Porque você não aprende, porque você não usa o espanhol do dia a dia. Então, enfim, a gente quebra o inimigo em comum. Efeito colateral. Terceiro código oculto. O que é isso? Eu mostro para o lead, tangibilizo
qual que é o problema dele continuar usando o inimigo em comum? E eu dou um nome para isso. Se você continuar nesse ciclo, você vai se tornar o que eu chamo de sei lá, infoprodutor da plaquinha. O cara que ostenta a placa. Você vai se tornar, no espanhol, você vai se tornar o ioiô da gramática, onde você aprende um, volta... Então, assim, tangibilizar e dar um nome para o efeito colateral e mostrar os riscos dele continuar no inimigo em comum. Nossa, o que eu fiz? Ah, não. Quarto código oculto, oportunidade escancarada. Eu preciso mostrar para o lead, lembra que é um lead frio, né? Então eu preciso mostrar para ele o porquê que ele precisa do meu produto. Quais são os benefícios que ele vai ter ao aprender o que eu vou ensinar para ele. Eu estou te falando, vou fazer para vocês aqui, eu estou te falando que vocês podem vender qualquer tipo de produto de forma 100% automática, onde a IA vai fazer 90% do processo para vocês. Vocês vão ganhar dinheiro de pijama. Faz sentido ou não? Porra, você vai vender o que você quiser. Olha o tamanho da oportunidade. É isso que a gente faz nos nossos webinários. Mostra uma oportunidade que existe. Cara, sei lá, hoje existe mais de 3.000 buscas por dia de constelação no Google. Você vai encontrar o que faz sentido para o teu nicho, né? Existem mais de 21 países ao redor do mundo que têm o espanhol como idioma oficial. Ou seja, qualquer lugar do mundo que você for viajar, você vai conseguir se comunicar falando espanhol. Oportunidade escancarada. Cara, ficou desconfigurado aqui, né? Não sei se vai caber o sexto. Método simplificado. Qual que é o ponto desse script? Toda vez que a gente abre uma promessa e ela é agressiva, vem uma objeção. Esse cara tá falando é brincadeira. Pô, tá de sacanagem. Vai dar trabalho. Pô, vou implementar o webinário. Eu vou mostrar, eu vou fazer isso com vocês aqui. Eu estou fazendo várias coisas durante essa palestra com vocês. Eu vou mostrar o quanto é simples implementar o webinário. Você vai precisar disso, disso, disso. Eu vou mostrar aqui. Então, método simplificado. O que é isso? Cara, você só precisa de 22 palavras por dia. Você vai tornar fluente em espanhol em apenas 3 meses, porque é matemática. Você vai aprender as 2.000 palavras mais usadas, que representam 92% do vocabulário. Ou seja, você não consegue aprender 22 palavras por dia? Você só precisa de 30 minutos por dia. Você precisa de 5 minutos de exercício diário para você emagrecer, sei lá o quê. Então, você tem que mostrar para a pessoa que é simples ela ter o resultado e ter a oportunidade dela. E o movimento, né? Que no webinário isso é muito forte. Que é a hashtag. Pessoas têm necessidade de fazerem parte de tribos. É assim desde os primórdios. E o webinário ele te dá esse efeito manada muito forte. Eu uso uma analogia, imagina que você vai para um shopping, na praça de alimentação, tem lá um monte de opção de comida, fast food e tal, tem um dos restaurantes que está com uma fila quilométrica. Qual restaurante que na sua visão é melhor? A da fila. Isso é neurociência. Então, o movimento, você pode usar tanto para a construção de tribos. Se você acredita que você vai começar a ganhar dinheiro de pijama, comenta aqui para mim, hashtag pijama, aqui no chat. Um monte de mensagem. Se fizer sentido para você, eu vou apresentar meu curso agora. Comenta aqui para mim. Eu quero para quem quer conhecer mais sobre o meu curso. Tem um monte de mensagem. Então, o movimento a gente usa muito durante o script hipnótico. E o lead chega comprado. Tá? E aí, a gente vai entrar em tipos de pitch. Então, eu conduzi o lead durante o meu webinário e eu cheguei na hora do pitch. Para vendas high ticket, que é o tema aqui que a gente está falando, existem alguns tipos de pitch que vocês podem fazer. O primeiro tipo de pitch é o ofertas claras. O que é isso? Ofertas claras, eu revelo 100% da minha oferta, tá? Então, eu falo valor, bônus, garantia e etc. Eu levo essa pessoa para um formulário, tá? Ela preenche o formulário, ela vai para um agendamento e depois ela entra para o fechamento. Ah, André, mas não é check-out direto? Tickets até R$3.000 a gente ainda vende com check-out direto. Acima disso, mentorias, pós-graduações, a gente vende o agendamento. Isso pode ser vendido ou gratuito, tá? Então, nesse primeiro exemplo que eu estou mostrando, o agendamento ele é gratuito. Você vai ter um maior número de agendamentos, talvez leads um pouco menos qualificados. Beleza? Esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo é o próximo passo, onde eu faço um pitch que eu chamo de pitch velado. Eu mostro a oportunidade, etc. e falo para ela, se fizer sentido para você, preenche o formulário, agenda e faz uma call com o meu time que eu vou te mostrar os valores, garantia e etc. Esse eu ainda tenho um volume ainda maior de calls, mas um lead ainda menos consciente, tá? Porque ele não sabe valor,
não sabe os entregáveis, não sabe os bônus. Isso é bom para quem? Para quem tem um puta time de vendas. A galera é muito boa de conversão. Então eu quero jogar volume para eles, deixa eles fazerem o trabalho. E tem o terceiro tipo de pitch, que é o que eu gosto mais, na linha de alinhamento de expectativa, que é o cobrar. Então eu levo para o formulário, depois eu levo para um checkout. Na linha do pós-graduação, a gente cobra uma pré-matrícula. Então você vai pagar uma pré-matrícula e depois você vai ter um agendamento e a call com o vendedor. Tá? Então eu particularmente gosto mais do terceiro modelo, que é cobrar alguma coisa para a pessoa ir para a sessão estratégia. Esse agendamento nada mais é do que uma sessão estratégica, né? Só que a pessoa paga. Então a gente tem menos no-show, vem o lead muito mais qualificado, só que o volume de calls é menor, tá? Qual que é melhor? Depende do teu modelo. Eu quero mais volume? Você pode revelar o valor só na call. Eu quero mais volume, quero um meio termo. Faz o pitch e não cobra nada. Cara, eu quero lead mais qualificado, cobra um valor de entrada para essa pessoa ir para o agendamento. E aí você dá um motivo para ela fazer isso. Pode ser pré-matrícula, o que vocês acharem que faz mais sentido. Para pós, funciona muito bem pré-matrícula, tá? Beleza. Algumas pessoas vão comprar ali no ao vivo. E quem não compra? O que você faz com essas pessoas? Primeira coisa que a gente faz, lembra que é uma espécie de um lançamento? Então, criativo, página de captura. Para você receber o link da aula, você tem que estar num grupo de WhatsApp. Como se fosse um lançamento. Todo mundo aqui comigo, né? Beleza. Então, algumas pessoas foram para a aula, 15%, 20% de comparecimento, e as outras 80%. Ou quem foi para a aula e não comprou. A gente ajusta a comunicação no funil, prepara o lead para a oferta, leva para o time comercial e eu tenho um novo pico de vendas. Então, eu não dependo 100% do meu webinário para vender. Um dos KPIs que a gente tem, que a gente olha, e o jogo do webinário é número. Se vocês atingirem esses números, vocês vão ter resultado, ponto, acabou. É que o pós-webinário, tudo que acontece depois no meu grupo de WhatsApp, tem que vender de 80% a 100% do que eu vendo na aula. Então, se eu fiz 13 vendas na aula, por exemplo, eu tenho que vender outras 13 depois disso. Então, não dá para eu depender só do webinário, tá? Beleza, André. Fez muito sentido para mim. Eu consigo vender de forma automática, ganhar dinheiro de pijama, consigo vender o que eu quiser, serviço, produto barato, produto caro. O que eu preciso para tirar isso do ar? Olha isso aqui, gente. Tráfego. Quem não roda tráfego? Alguém não roda tráfego aqui? Página de captura. Alguém não tem página de captura? Cara, tráfego, página de captura, página de obrigado, grupo de WhatsApp. O único custo que vocês vão ter para rodar isso aqui é uma ferramenta de webinário, que custa R$250 por mês. E aí é alguém para vender para vocês. Simples assim. Então, olha o quão simples é vocês implementarem isso aqui no negócio de vocês. É muito simples de verdade, tá? E aí a gente tem algumas dúvidas, que são frequentes. Toda vez que eu palestro, normalmente tem esse tipo de dúvida. Primeira é, como eu vou responder as dúvidas técnicas? E aí o ponto é, você vai estar de pijama. Vou me colocar no meu caso. Eu sou expert, eu vou estar de pijama. Alguém nessa história não vai estar. Então tem que ter alguém para responder as dúvidas técnicas. E aí eu vou dar até uma dica que a gente dá para a galera da mentoria, mas eu vou passar para vocês. O que a gente faz? Alinhamento de expectativa. Então, o expert, quando a gente começa a aula, fala assim, gente, vamos lá, a gente vai começar a nossa aula, deixa aqui para mim de onde você é, por que você está aqui no webinário, ou na nossa aula, qual que é o, né, o que você está buscando aqui. Como é muita gente, talvez eu não vou conseguir ler a mensagem de todo mundo, mas minha equipe está aqui de olho. Pronto, alinhamento de expectativa. Então, deixa, alguém da equipe tem que estar respondendo isso aí, que não vai ser você. Ou se for você, tudo bem, né? Por muito tempo fui eu que respondia lá para eu entender as objeções. Beleza? Mas tem que ter alguém lá, para a pessoa sentir que ela... A gente não engana o lead, tá? Eu vou falar sobre isso também, que é uma outra dúvida. Mas é importante ter alguém. Essa aqui foi uma crença que eu tive por 2 anos. 2 anos eu ia dormir 2h30 da manhã, para acordar às 6 horas da manhã, para treinar 2 períodos, de manhã e de tarde, porque eu achava que ao vivo não convertia mais. Que ao vivo convertia mais. E, cara, eu tô falando, eu prometo pela minha filha isso que eu vou dizer. A gente aumentou a nossa conversão no gravado. Por quê? Por causa do efeito manada. Então, como a gente tem uma série de comentários lá, a nossa conversão aumenta no gravado do que no ao vivo. Então, isso aqui, gente, eu costumo dizer que quem coloca o pijama uma vez, é picado pelo mosquitinho do pijama, já era. Já era. Você vai fazer ao vivo se você quiser. Você vai fazer ao vivo se você quiser um boom de faturamento, por exemplo, no seu lançamento. Tá? Então, isso é uma crença que vocês têm que quebrar. O dia que vocês implementarem, vocês vão me dar razão.
Eu vou falar isso agora. É essa aqui, ó. Eu não estou enganando o lead. Para mim, um valor muito forte pessoal meu é enganar as pessoas. Por isso que eu sofro muito com o digital, né? O que tem de enganação nesse digital é brincadeira, né? Então, assim, eu não queria rodar o webinário porque eu achava que eu ia enganar a pessoa. Pô, mas eu não estou ao vivo. O que mudou na minha percepção? Eu tirei a palavra ao vivo. Então, o evento acontece terça, às 19h30. Ponto. Eu não falo que é ao vivo. Então, eu não estou enganando ninguém. Outro ponto importante, foi uma ótima pergunta, é assim, os comentários. Os comentários são reais. São de pessoas que participaram de outros webinários e esses comentários ficam armazenados num banco de dados. Então, imagina que, sei lá, 1000 pessoas participaram desse webinário. Eu posso aprovar ou reprovar esses comentários. E o que eu aprovar vai ficar já para a aula seguinte. Então, eu tenho um efeito manada de pessoas reais. O objetivo aqui do webinário não é enganar ninguém, gente. É simplesmente automatizar um processo que acontece naturalmente. Por 2 anos eu fiz a mesma aula, eu respondia as mesmas dúvidas, quebrava as mesmas objeções. E vocês vão concordar comigo, quem faz lançamento não é assim. É sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode perguntar. Uhum. Boa. Ótima pergunta também. Não sei se todo mundo escutou. A pergunta foi: a quantidade de pessoas que a gente consegue colocar no chat é um número real. Por que a gente usa esse número, tá? Primeiro, quando a gente ensina isso aos nossos mentorados, não vai queimar dinheiro. É fazer o dinheiro do webinário trabalhar para nós. Então, a gente não coloca muito dinheiro no primeiro, né? Escala, pega esse dinheiro do webinário e investe. Então, eles não tiram dinheiro do bolso, eles fazem o primeiro webinário e fazem o dinheiro trabalhar. Então, como você vai colocar pouco volume, vocês imaginam, vocês entrarem numa live no YouTube e ter 15 pessoas ao vivo na live. Qual que é o sentimento de vocês? Uma bosta. Uma bosta. Agora, imagina ter essas mesmas 15 pessoas, só que você tem lá mostrando para a pessoa que tem 350. Então, é simplesmente para, no começo, na escala, ajudar. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, não tem um número mágico, tá? Pode colocar, depende muito da tua escala. Imagina que você está investindo, sei lá, 30 mil na semana. Você tem, de fato, 5 mil leads. Você precisa fazer 10 mil? Você quer colocar 10 mil pessoas? Você pode colocar 20. Mas 5 mil, pô, eu já acho que faz o efeito manada que eu quero. Então, aí você configura, depende muito da escala. A gente usa muito essa parada, principalmente no começo, onde está investindo pouco, para não ter esse sentimento de, pô, estou participando do webinar. Então, a gente coloca 500 e poucas pessoas, 600, entendeu? Show de bola. Então, assim, lembrando, o webinar não é para enganar ninguém, tá, gente? Não é para enganar ninguém, pelo amor de Deus. Tá. Ó, pergunta muito boa, tá? Ela perguntou, como é que é o seu nome? Valéria perguntou se é a mesma aula toda semana e se tem um prazo de validade isso. Eu vou falar a gente usou o mesmo webinário por 4 anos, rodando toda semana. Eu fui regravar agora, porque nós fomos para o Chile, para a Argentina, no Nexo. E aí eu falei, cara, preciso regravar, a gente mudou a oferta. Eu já não tinha nem barba na época, usava piercing. Aí, tipo, mudou tudo, né? Aí tive que regravar. Mas a gente usou o mesmo webinário durante 4 anos, os mesmos criativos. Então, a partir do momento que você cria uma inteligência, você sabe qual que é o público que converte e tal, cara, de verdade, é colocar o pijama e escalar. Simples assim, tá? Uhum. Certo. Então, cara, beleza, show de bola. Porque a pergunta foi se às vezes eu colocar um dia para a pessoa participar, se não é melhor ela escolher o dia. Qual que é a diferença aqui? A partir do momento que você sabe que a aula é terça às 19h30, você está assumindo um compromisso que você vai participar. Quando você escolhe o horário, imagina que você escolheu terça às 19h30, aqui escolheu quarta às 16h, aqui escolheu quinta às 10 horas. Eu não consigo colocar todo mundo no mesmo fluxo. Então, eu dependo de automação, eu dependo de automação de e-mail, API oficial. Aqui, todo mundo vai participar do webinar às 19h30. Então, eu consigo colocar todo mundo no mesmo fluxo e fazer um pós-webinário como se fosse um lançamento, entendeu? E o meu comparecimento é muito maior, tá? Retenção também. Então, de um lado, beleza, ela escolheu, só que eu não consigo automatizar o processo. Eu tenho que depender dela abrir um e-mail, dela abrir um API oficial, meu gasto é maior, eu não consigo fazer o fluxo pós, entendeu? Então, por isso que é importante.
Tá. Hoje... Top. Dia da semana e horário. A gente hoje tem o webinar rodando todo dia, toda hora, enfim, né? Na escala isso vira uma loucura. Mas para responder sua pergunta de dia e horário, depende do público. Normalmente, os dias e horários que melhores convertem são segunda e terça, até quarta, das 19 às 20 horas para você iniciar. Por quê? Porque o pós-webinário, imagina que eu faço meu webinário numa quinta-feira. Aí seu pós vai ser no fim de semana, entendeu? Então, já testamos 2 vezes na semana também. Também funciona, mas para repeat, né, igual esqueci o nome da moça. Tá. Isso, dá para fazer também. Cai um pouco o comparecimento da segunda, mas dá para você colocar mais de um webinário no funil, tá? Outra pergunta importante, tá, gente? Vou levar o microfone ali. 4 anos. Tá. Como que você, para chegar nesse vídeo, você testou, validou o criativo? Então não foi o primeiro vídeo que você pôs lá e rolou. Você validou tudo, inclusive o criativo. Boa. Porque a minha dúvida, primeiro é essa, a validação, e como que isso no espaço-tempo, se ele vai performar da mesma maneira, tanto o webinário quanto o criativo. Para a gente acertar o primeiro demorou, porque eu não tinha esse modelo que hoje eu tenho hoje, que é do script que hoje a gente roda, que é do script hipnótico. Hoje os nossos mentorados, a galera tá aí, depois vocês trocam uma ideia, a galera consegue acertar muito rápido. Por quê? Porque a gente desenvolveu um script que a gente sabe que converte para mais de 30 nichos. Mas eu não sabia disso, então eu penei pra caramba para acertar. Eu penei. Por mais que pareça simples, você tem que ter o modelo que vai fazer com que o cara compre. 80-20 é o script. Agora, a validade disso, cara, a partir do momento que você bater os KPIs, já era. Aí é teste de público, escala. Porque é número. A gente sabe exatamente quanto que eu vou faturar na semana. Eu tenho previsibilidade. Porque eu sei quanto que eu vou ter de comparecimento, quanto que eu vou ter de retenção, quanto que eu vou ter de conversão no pitch, quanto que eu vou ter de conversão no pós-webinário. Bater os números, já era. Se alguma semana um dos indicadores estiver errado, eu sei exatamente o que eu tenho que mexer, entendeu? Então, é matemático parado. Esse aqui é legal, ó. Funciona só para vender pós. O objetivo dessa palestra aqui é provocar vocês para pós, porque dá para vender produto caro. Não, é uma crença. O webinário é igual VSL, eu só posso vender produto barato. Aí eu mostrei para vocês, aquela pós lá, R$18 mil. A gente vende no automático. Então, vocês podem vender qualquer tipo de coisa que vocês quiserem. Desde produtos mais baratos, até mentorias, pós-graduações de produtos de R$15, R$20 mil. Tá? Testem essa parada, que pode mudar o jogo de vocês, de verdade. Funciona para o que vocês imaginarem. Aí, conversando até com uma galera que roda pós, fala assim, beleza, mas eu já faço workshop ao vivo para vender minha pós. E eu quero bater nisso aqui. Qual que é a diferença do que a gente faz para o modelo que a maioria da galera ensina? Workshop ao vivo. Quem é expert vai me entender. Desgastante pra cacete. Pra cacete. Toda semana tá lá. Você imagina você fazer toda semana ao vivo. Webinar automático. Liberdade. De pijama. Tudo automático. Workshop ao vivo é repetitivo. O expert tem que estar lá. De pijama. Automático. Comentário às cegas, esse para mim é um dos principais pilares. Cara, no workshop ao vivo, eu não sei o que vem de comentário. Eu estou totalmente dependente do lead. Se tiver muito hater naquela semana, eu estou fodido. Meu efeito manada vai ser o contrário, porque o efeito manada é bom para positivo e para negativo, né? Aqui eu tenho controle total dos comentários no webinário. Eu posso reprovar os comentários, excluir o comentário do hater, se eu quiser, e deixar só os comentários positivos. Então, o meu efeito manada é muito forte. Dependência de internet. É raro, mas acontece sempre. Quem já passou, no meio de um pitch, de uma live, cai a internet. Trava. Acaba a luz. Eu não estou querendo jogar praga, tá? Mas vai acontecer com você um dia. É matemático. É estatística. Se você só não caiu na estatística ainda, mas vai acontecer. Aqui, é 100% gravado. Então, se tiver lead comentando que está travando, você pode ter certeza que o problema é na internet dele, porque está gravado. Então, acabou. E acho que a maior, na minha visão, o maior benefício que a gente tem com o webinário é não depender do expert. Até dar certo.
Mas, se você tiver um bom mentor, você acerta rápido, minha filha. Porque assim, gente, é desgastante para o expert fazer, mas também é desgastante para o estrategista ficar cobrando o expert de gravar conteúdo. Então é desgastante para os dois lados. Esse modelo resolve o problema do expert e do estrategista. Tá? Precisa acelerar. Já está acabando. Então a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente encerrar, galera, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer. O que vocês estão esperando para vender pós-graduação no automático e ganhar dinheiro de pijama? Para a gente encerrar, eu quero fazer uma provocação. Sempre quando a gente vem com esse tipo de evento, a gente tem um monte de sacada, né? A gente sai aqui, anota um monte de coisinha, anota um monte de ideias, e aí pego lá o caderninho ou no tablet, e eu gosto de usar a analogia do caderninho. Aí você anota tudo no seu caderninho, aí você pega, sabe o que você faz com o caderninho? Você pega o caderninho, aí você abre a gaveta, aí o caderninho de 2025 encontra o caderninho de 2024, que encontra o caderninho de 2023 e fala, meu amigo, tudo bem, tá quentinho, entra aí, beleza. Aí você coloca na gaveta. E não implementa, não é isso? Eu conheço, galera, a turma que está mais escalada no digital, inclusive eu mostrei para vocês que a maioria deles são os meus amigos. Sabe qual que é a diferença deles para a maioria de vocês, por exemplo? E eu posso afirmar isso, tá? A galera implementa. É a implementação, não é conhecimento. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm muito conhecimento, só que vocês não implementam as paradas que vocês aprendem. Cara, implementa isso se fizer sentido para você. Não deixa que essa seja mais uma ideia legal jogada na gaveta. Eu queria encerrar a minha palestra com uma frase que para mim faz muito sentido com o que eu quero trazer para vocês aqui, que é esse movimento que a gente está criando. Nós somos ensinados que para vender precisa ter demanda reprimida, que precisa fazer 4 lives, precisa fazer dancinha no TikTok, cambalhota, e não sei o quê, aquecimento, e funil de aquecimento. Live. Cara, não faço nada disso. É uma aula, público frio, e eu vendo o produto no final. Simples assim. Então, eu queria encerrar a minha palestra com essa frase, se fizer sentido para vocês, que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Muito obrigado, galera. Junto.